Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E às vezes tudo que a gente precisa é uma farofinha meio óbvia para deslanchar a leitura. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E hoje a gente vai falar de um lançamento agora de março da editora seguinte, que é A Rainha Sol, da Nisha Tully. Que é um livro bem farofento mesmo, bem direto ao ponto, e não há grandes coisas a serem ditas sobre a narrativa. Ela não é necessariamente a coisa mais inventiva da face da Terra. Então eu vou passar uma breve sinopse que acho que vocês já vão entender bastante a vibe do livro e depois eu vou comentar sobre a minha experiência de leitura com esse livro. Basicamente a gente tem um reino com, sei lá, acho que uns 10 reinos diferentes ali. A gente tem um continente com 10 reinos. E a gente começa o livro acompanhando a Lore e os seus irmãos numa penitenciária, numa prisão de um desses reinos. E meio que tudo é muito desumano nessa prisão. Os guardas estão lá para causar sofrimento nos presidiários. E a Lore e seus irmãos meio que estão lá desde a infância. Então eles também não entendem muito bem o porquê que eles foram presos. A Lore em específico não se recorda do motivo dela ter sido presa, por exemplo. Mas ela está lá há muito tempo e essa é necessariamente a situação delas. E o que vai acontecer é, ela vai ser mandada para uma punição, onde ela vai ficar isolada das outras pessoas. E essa punição é um local com magia, é um reino mágico. E essa magia meio que vai tirando toda a sua vontade de viver. No período que a Lore vai estar lá, ela vai ser sequestrada e levada para um reino de opulência, que é a Félios, onde ela deve competir com outras 10 meninas, 10 mulheres, pelo direito de se tornar a Rainha Sol do título. Ela vai, o prêmio dela é ascender ao local de governante e partilhar o trono ali com o Rei Sol, que é um alto férico. Obviamente o livro vai se passar 90% dele nessa corte e nas provas que a Lore tem que fazer, mas a gente tem até que poucos personagens nessa trama. A gente vai acompanhar tudo pelos olhos da Lore. A gente tem a participação do rei, obviamente, que aparenta ter um interesse em cada uma dessas tributos. Aliás, elas não são chamadas de competidoras, elas são chamadas de tributos. E o guarda da Lore, que é o Gabriel, que também é um férico e tal, que parece que não está muito satisfeito de ser o guarda da Lore. Paralelo a isso, a gente também vai acompanhar o que está acontecendo no reino que a Lore foi tirada. Então lá no reino de Aurora a gente vai acompanhar o que está acontecendo pelos olhos do príncipe daquele lugar, o Nadir. E fica essa intercalação, deve ser uns 3, 4 capítulos para Lore, para um capítulo pontual do Nadir, e assim o livro vai narrando as provas, como está sendo conviver na corte, o que está acontecendo no reino da onde a Lore veio, e principalmente o porquê ela está lá. Por que uma pessoa foi tirada especificamente de um presídio para competir a chance de virar uma rainha. Aparentemente, isso não é necessariamente o de praxe para esse tipo de prova. Então é um livro, basicamente uma grande farofona. É um esquema de pirâmide, porque dá pra ver até aqui, esse é o primeiro livro da série. Não sei se vai ser uma trilogia, uma quintologia, não consegui achar essa informação fácil. Mas, dito isso, a minha experiência de leitura foi bem agradável. Foi como assistir um filme da sessão da tarde em que você dá uma desligada na cabeça e segue na história sem grandes dificuldades. O livro ele não te desafia e ele vai inserindo uma série de clichês que a gente já está acostumado, quem já tem mais bagagem de leitura para esse tipo de arranjo, onde a gente tem uma prova, pessoas competindo, as provas podem ser bastante cruéis, nunca tá tudo muito óbvio, e a corte é um local de segredos e tramóias.
Para quem tem um pouco mais de bagagem, provavelmente vai ser aquele primeiro livro que você meio que já mata tudo que vai acontecer. Você consegue entender o funcionamento daquela corte, consegue já ver o que vai acontecer no fim da história. Tipo, em 30% do livro você já sabe exatamente como vai ser o andar da carruagem dessa história. Não temos grandes desenvolvimentos de personagem, não é um livro que está focado em desenvolver esses personagens secundários, apenas a lore. Então a lore vai passando por aquela transformação de uma garota que viveu 12 anos num presídio para uma dama da corte e como ela usa esses dois conhecimentos para passar nas provas. Você já rapidamente mata qual é o interesse do rei nessa questão, principalmente quando alguns assuntos começam a ser abordados com recorrência na história. Então é aquele tipo de livro que ele é prazeroso de ler, porque você meio que não está esperando grandes surpresas. Eu acho que não teve nenhum plot twist que eu já não tivesse pensado nele antes, né? Tipo, com 30% do livro eu realmente sabia tudo que ia acontecer, inclusive no epílogo. Mas, dito isso, não odiei o livro. Foi bem gostoso e acontece que é uma narrativa muito rápida. Eu li esse livro em, 2 dias e meio, 3 no máximo, e são quase 400 páginas, porque o livro não vai necessariamente te desafiar. Em algum momento eu perdi o ponto inicial em que livros com féricos e essas romantasias no geral se tornaram, né, com doses de hot. Então os féricos e a corte aqui são retratados de uma maneira sensual e sexual. Então tem passagens das pessoas se relacionando, o que faz sentido, afinal é uma corte, elas estão lutando ali em determinado momento pelo direito de ser rainha, elas vão usar todas as armas que elas puderem. Os personagens têm seus próprios interesses amorosos e sexuais, então tem essas passagens, obviamente, mas em algum momento eu perdi em que Féricos automaticamente se tornou um livro em que a gente vai ter essas situações sexuais e descritivas ali do sexo dos personagens. Não é uma reclamação, é uma constatação, eu realmente fiquei bastante surpreso. Mas se eu tivesse alguma reclamação referente ao livro, provavelmente seria ali aos 3 capítulos finais. Achei o final um pouco apressado, o livro tem um ritmo bem cadenciado ali até os últimos 20% da história, e depois disso as decisões que são tomadas pelos personagens não parecem necessariamente fazer sentido. A mente da protagonista pivota muito rápido, né, para ela tomar uma decisão que vai contra o que ela estava tomando até aquele momento, e rapidamente você já tem um desencadear ali que você fica até um pouco sobressaltado com a velocidade. Imagino que tenha sido uma decisão editorial mesmo, de apressar, porque já estava com, né, mais de 350 páginas aí de livro escrito, e a autora precisava dar um desfecho, considerando que é o primeiro livro e a história não se encerra aqui. E aí a gente é apresentado com um epílogo que termina num gancho, num cliffhanger, para o segundo livro, que, considerando como as peças foram estabelecidas aqui na história, parece que vai ser muito mais interessante do que esse primeiro. Esse primeiro parece um pedágio que você vai ter que pagar para poder entrar numa história mais interessante, com mais profundidade nos próximos livros. Então é aquilo, ele não desagrada, ele não ofende, mas também não é memorável. Pelo menos para mim. Talvez uma pessoa que tenha menos bagagem, né, que tenha ali, tá começando a leitura, é um livro recomendado para ler 16 anos, então quem está começando em leituras um pouco maiores, gosta de romantasia, gosta de personagens que meio que são desbocadas e direto ao ponto, então ela não tem muitos meandros, pode se identificar bastante com a história e ser um daqueles primeiros livros que você é absorvido pela história e gosta bastante da história,
sem necessariamente precisar que essa história te presenteie com coisas novas, né? Ela tá ali trazendo uma série de clichês e tropos que a gente já está acostumado depois de alguns anos. Dito isso, um livro divertidíssimo e me parece aquele tipo excelente de livro para te tirar da ressaca literária. Eu li ele depois de ter lido um livro de ficção científica muito difícil, que deve ter vídeo aqui em breve no canal, então foi um momento da mente dar uma relaxada e só aproveitar o fluxo da história. A Rainha Sol, então, tem 368 páginas, está sendo publicado aqui pela editora Seguinte, lançamento agora do mês de março de 2024, está saindo por R$ 64,90 e tem a tradução do Guilherme Miranda. Tradução essa que ajudou bastante a deixar a leitura bastante fluida, então um excelente trabalho aí. Mas é isso, quem poderia imaginar que um simples sabonete roubado poderia trazer tantas confusões para a lore e botar ela em um outro patamar de vida? Mas bastante interessante, então vou ficar na guarda aí do segundo livro. E fica a recomendação, então se você gosta de um negocinho bem levezinho para ler numa tarde de domingo, A Rainha Sol parece um título ideal para você. E por hoje é só, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.